Pais queridos, Pai do Senhor. Glória a Deus. A gente tem no nosso coração a ideia de nós fazermos louvor ao Senhor como nós fizemos hoje aqui de manhã. Vocês estão junto comigo? Nós temos no coração a ideia de louvor congregacional. E o que é o louvor congregacional no meu entendimento? É a igreja ministrando louvores ao Senhor. Ok? A igreja. Se tem 100 pessoas, são 100 pessoas ministrando ao Senhor, adorando ao Senhor, cantando ao Senhor, uma única voz. Vocês me entendem? Nós não ensaiamos hoje de manhã, hoje foi algo especial que o Senhor fez, mas é para dizer, é isso aí, tá entendendo? É isso aqui. Que às vezes é difícil a gente comunicar o que há no nosso coração, né? E a gente vai ensaiar para fazer isso. Para você ter ideia, há muito tempo atrás, eu tinha o pensamento da igreja se reunir para ensaiar o culto. Pensou nisso? O domingo é o culto, tá? Nós vamos ensaiar quando para o culto? Porque eu penso na igreja ministrando como voz de muitas águas. Como você vê registrado no livro de Apocalipse, como voz de muitas águas. Amado, o céu faz assim, irmãos. É como voz de muitas águas. E eu passei muito tempo para entender o que é que significa essa expressão como voz de muitas águas. Vá para perto de uma cachoeira. E você vai entender isso. O que é como voz de muitas águas? É um som só, irmãos. É um som só. E é um som alto, não é um som discreto, é um som alto. Como voz de muitas águas. Então, imagine esse corpo aqui da igreja como voz de uma só água, como voz de muitas águas, ecoando louvores e adoração ao Senhor. Uma só voz, amados. Amém? Uma só voz. Então, eu creio nisso. E o Ministério de Louvor vai começar a treinar para a gente fazer assim, tá bom? E eu quero que você fique forte nessas questões. Quero te convidar a abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 7. Vocês estiveram aqui domingo passado? Sim ou não? Eu disse 2 Crônicas quanto? Não, é 7. É 7. Não é 14, 7, não é 7, 14. Vocês estiveram aqui domingo passado, não foi? Pregação veio ruim, não foi? Foi ruim? Pregação horrorosa aquela ali. Quem não ouviu a pregação de domingo passado? Quem não ouviu? Todos. Ninguém ouviu a ministração de domingo passado. Quem ouviu? Quem não ouviu, levanta a mão. Agora deu certo. 1, 2, 3, 4. 5. Estava na nossa linha, mas o link foi disponibilizado. Tem desculpa não, mas... Foi uma pregação difícil, ok? Pregação difícil. Deixa eu dizer para vocês, eu sou pastor dessa igreja, tá bom? Eu só não aceito ninguém bater na minha igreja, mas eu posso. Amém? Aqui não é filho de... Aqui tem mãe e pai. Imagine a palavra, né? Aqui não é... Tem mãe e pai. Então quem corrige a igreja é o pastor. Amém? Quem corrige a igreja é o pastor. E se por acaso aquilo que eu prego não faz sentido para você, vem falar comigo. Amém? Eu só sou feio, mas até hoje não mordi nenhuma ovelha. Sou mordido por elas, mas eu mesmo nunca mordi. Tem algumas que têm uma dentição horrível, mas Deus está quebrando o dente do inimigo. Está dando certo. Ok? Vocês não são obrigados a concordar comigo. Vocês são pessoas livres para pensar.
A minha ideia é corrigir alguns pontos, alguns pensamentos. Pastor, eu não concordo. Fica na paz, vaso. Você é que vai dar conta de si a Deus. Enquanto eu posso, eu sou seu pastor e eu vou instruir. Se você vai fazer o que a sua cabeça lhe manda, é problema seu. Fica na paz. Deus não obriga ninguém a fazer nada, muito menos eu. Amém? Agora, se está errado, eu vou corrigir. Porque eu sou do lado da verdade. Não quer dizer que eu sou o dono dela. Não quer dizer que eu sou a representatividade da perfeição. Deus é o único que é. Mas eu sou do lado de Deus, eu sou do lado da verdade. E eu tenho que falar a verdade. Eu não posso entender que um pai vê um filho caminhando para o precipício e dizer eu te amo tanto, mas não faz nada para impedir. Eu não entendo isso. Se o pai ama o filho, ele se mete no meio, rola junto, deita junto, quebra junto, arrebenta junto, corre o risco de ser irado por ele para o resto da vida, mas quer salvar. Porque o amor faz assim. O amor não vê pessoas andando para o precipício dizendo eu te amo tanto. E a pessoa andando, eu te amo tanto, e vem andando, eu te amo. Vai fazer alguma coisa quando, desgraça? Qual é o teu papel? Não é pai, não é mãe? Então salva teu filho. Se mete no meio e diz, aqui não, aqui é assim, aqui é desse jeito, pai. Ah, mas ele vai me odiar, aqui odeio. Mas vai ser assim. Amém? Nossos pais não tinham problema se nós odiarmos ele ou não, mas ele corrigia, era lata na lata, não queria saber das conversas. E graças a Deus se salvou todos os meus irmãos, aleluia, está tudo bonitão, forte, feliz. E mamãe não tinha problema de corrigir a gente não, era chibata, era vai quebrar o cipó do marmeleiro ali no quintal. Quebrava o cipó que ia apanhar. Triste, né? Meu filho vai pegar um cipó ali. Que dilema terrível. Eu escolho o fino ou o grosso. Irmão, isso é dilema que se bota na mão de uma criança. Eu pensava assim, se eu quebrar o grosso, ela vai me lascar. E se eu quebrar o fino, é daquele que dá a volta, né? E dá o laço de, oh meu Deus, que tribulação. Mas mamãe não tinha problema de corrigir. Amados, domingo passado foi uma pregação de correção. E eu penso que a gente precisa mudar nossos rumos. E a de hoje não é diferente. Amém? A de hoje não é diferente. Que Deus revista no nosso coração de temor e tremor diante das verdades que nós vamos compartilhar, para que tudo dê certo no final. 2 Crônicas, capítulo 7, 14, a Martinha já citou esse texto no início, mas o texto diz assim, olha que coisa linda, gente, agora vocês têm Bíblia ali, ó. Ainda estamos buscando uma igual a do pastor, mas está difícil. Vai dar certo, deixa eu ver se essa daqui está mais ou menos próxima. Diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Glória a Deus, Deus me deu garganta de pregador. Desliga aí por uns 2 minutinhos, 3 minutinhos. Pode queimar os ar-condicionados. O Aldão correu lá já. Podemos pregar sem microfone? Amém. Você passa na sua Bíblia mesmo aí. Hein? Na sua Bíblia aí. E elogiar a Bíblia, está aí. Então, o texto sagrado diz, seria bom se desse para ler. Nós vamos conseguir hoje, amém, gente? Amém. Tecnologia serve para isso. Estamos juntos, olha para mim. Então o texto diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Você que está no final da fila, está me ouvindo aí? Está dando certo? Gente, olha só. Quero chamar a sua atenção aqui para 2 coisas. Primeiro, o Senhor diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, né? Se humilhar, orar, buscar minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. Ok? Pecado gera doença na terra.
E essa doença não é necessariamente doença física, assim, que a gente está vivendo hoje também. Mas não é, mas são vários tipos de patologias na sociedade. O pecado gera patologias na sociedade, ok? Doenças na sociedade. E a gente poderia descrever várias delas, mas não é o caso aqui. Só quero dizer que causa doenças. E o Senhor está se dizendo o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a primeira parte é humilhar, porque quando nós decidimos viver no pecado, a soberba está presente, ok? Todo pecado é uma atitude de soberba e de rebeldia contra Deus. O que não é pecado? É obediência àquilo que Deus disse, ok? Tudo que não obedece ao que Deus disse é soberba, é pecado. E o Senhor disse que isso traz enfermidade, doenças sobre a terra. Não é só sobre a gente, é sobre a terra. Então o lugar onde a gente vive é afetado por aqui, ok? Existem lugares aqui que você não entra no seu carro com o vidro fechado. Ali é o sinônimo de uma terra doente. Está adoecida. A bala corre solto, morte corre solto, crime corre solto, roubo corre solto, droga corre solto, imoralidade corre solto, pobreza corre solto. Escute, essas coisas andam juntos: imoralidade, pobreza e crime. Por favor, preste atenção no que eu estou falando. Essas três coisas andam juntos: imoralidade, pobreza e crime. Onde existe imoralidade, vai atrair crime. Onde existe imoralidade e crime, a pobreza se instala. Pode prestar atenção nisso, é assim que acontece. Então Deus está dizendo aqui: se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar, orar, se humilhar, porque onde existe pecado tem soberba, ou seja, tem corações rebelados contra Deus. Eu não quero Deus, eu rejeito Deus. O pecado é rebeldia contra Deus. Então, se a gente quer fazer o caminho inverso, o Senhor diz: tem que ser quebrantado, tem que haver humilhação. Então, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, preciso tomar uma decisão no coração, dizer: eu vou orar. Aí ele diz: buscar minha face. Gente, isso é uma expressão que é difícil de ouvir hoje. Antigamente era muito comum ouvir: amados, vamos buscar a face de Deus. E a imagem que a gente tem disso aqui é: o que é buscar a face de Deus? Imagina uma criança, uma mãe amamentando uma criança. Não sei se você já percebeu, mas a criança, ela é amamentada olhando para o rosto da mãe. É muito lindo. Aí ela pega assim na orelha da mãe, né? Fica puxando, às vezes é o cabelo, fazendo uma coisa assim, mas o rosto dela está virado para o rosto da mãe. Ela não só está mamando. Aprendi com a Ellen também que esse ato de amamentar é mais do que nutrir. Não nutre apenas o corpo, mas nutre a alma. Então, quando a mãe rejeita amamentar o seu filho, na verdade ela está tirando da criança algo que vai ser tão precioso. Ela não precisa só do leite, ela precisa do contato físico, ela precisa de olhar para a face, né? E enquanto isso acontece, existe manifestação de amor. Ela está dizendo: mamãe me ama, eu estou seguro, eu estou protegido. Às vezes ela chora, não é por fome, na verdade é fome emocional. Ela quer contato, ela quer contato, ela está se sentindo só e abandonada, né? Então, quando a gente vê essa expressão, Deus dizendo assim: busca a minha face, amados, é mais ou menos isso aí, entende? É você sendo alimentado por Deus e você contemplando a sua face de amor sendo derramada sobre você. Então o Senhor fala: se você se humilhar, se você orar, se você buscar minha face, quantos desejam ter contato com Deus de tal modo e perceber o seu amor jorrando dele e invadindo todos os recônditos da sua alma, os porões mais distantes, o Senhor preenchendo? Porque, amados, a maioria dos problemas que nós enfrentamos na sociedade é por causa de rejeição. Pode ir atrás, problemas de imoralidade, problemas de criminalidade, pode ir atrás, é rejeição. Há um buraco de rejeição lá dentro da alma dele que está vazio. E o que é interessante disso é que os pais não vão conseguir curar isso. A rejeição, os pais não vão conseguir curar. Eles até tentam, mas não vão conseguir. Aquele que tem pai e mãe sofre de rejeição.
E aqueles que não têm? E aqueles que não têm? E aqueles que se percebem abandonados? E aqueles que se percebem rejeitados? O que vão fazer da vida? Há um buraco de rejeição. E se esse buraco de rejeição não for preenchido de amor, muitas coisas podem vir daí. Amém? Coisas ruins vêm daí. Então o Senhor disse, olha, se o meu povo, percebe, a cura começa onde? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e vou curar. Mas Deus está dizendo para a gente qual é a receita. Como que faz? Cara, é só obedecer. Amém? É só obedecer. Na semana passada eu preguei aqui contra o pecado. Preguei contra o pecado. Eu amo pregar sobre Deus nos amando. Mas o amor também confronta. O amor também chama para perto. Diz, esse aqui está errado, tem que quebrar isso. Amém. Agora o que eu quero chamar a atenção para você nesse texto é a primeira expressão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. A Marta citou uma expressão aqui que é: Deus não está responsabilizando o mundo. O bêbado, Deus não está responsabilizando o bêbado, não está responsabilizando o adúltero, não está responsabilizando o político. Deus disse: o meu povo. Deus está chamando a responsabilidade o povo dele. Amém? Amém. Mas a parte que eu quero chamar a atenção é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, aquele a quem Deus dá o seu nome. Preste atenção o que significa isso. O meu povo se chama pelo nome significa dizer aquele a quem eu dou o meu nome. Escute isso. Aquele a quem eu dou o meu nome é que vai fazer a diferença. Escute isso. Aquele a quem eu dou o meu nome é quem vai fazer a diferença. É quem vai trazer cura sobre a terra. Aquele a quem eu dou o meu nome. Deixa eu explicar isso aqui para ver se você me entende melhor. Eu tenho 2 filhos, Levi e Letícia. E nós não temos projeto de adotar ninguém. Minha esposa disse que já está bom. Os 2 já foram suficientes. Já fui adotado. Já foi adotado? Já? O Paulo disse que foi adotado. Hein? Hã? Já adotou 2? É, junto com os 2 filhos vieram. Pois é. Mas eu fui pelo. Então, veio Tairine, né? E está vindo aí João Vitor, que vai casar no próximo mês. Dizendo ele. Pois bem, nós não decidimos adotar, pelo menos até hoje, né? Sei que Deus vai fazer amanhã, mas até hoje não há no nosso coração a proposta de adotar. Então, o que acontece? A pessoa a quem eu dou o meu nome, percebe? Se, porventura, eu decidir adotar uma pessoa, o que significa dizer? Eu darei a você o meu nome. Amadas, isso é muito forte. Sim ou não, gente? Vocês estão entendendo aqui? Aquele a quem eu der o meu nome, amados, isso não é para qualquer um. Sim ou não? Não é para qualquer um. Porque aquele a quem eu dou o nome, eu estou dizendo, tudo que é meu passa a ser seu. Ou seja, o acesso que você está tendo é ilimitado aos recursos que eu tenho. Óbvio que vocês estão entendendo a figura, eu não tenho muita coisa. Mas nós estamos fazendo aqui a figura paralela com Deus. Então Deus diz, aquele a quem eu dou o meu nome, ou seja, aquele a quem eu elegi, aquele a quem eu escolhi, aquele a quem eu chamei, aquele a quem eu adotei. Olha isso? Estamos juntos? Agora, por que eu estou chamando a atenção nisso? É porque Deus está dizendo que esse povo é que vai sarar a terra. Agora, o que me chama a atenção é que se Deus escolhe, se Deus elege, se Deus adota e se Deus chama, amados, pode abrir as luzes todas da igreja, amém? Estou vendo a cara dos irmãos, não. Isso. Então, quando vocês ligarem, vão ligar agora o som? Enfim, deixa pra lá. Peraí, onde é que eu estava aqui? Pronto, se Deus escolhe, veja bem,
Aqueles a quem eu dou o meu nome, está certo aqui? Então, se Deus deu um nome, significa que Ele chamou, Ele escolheu, Ele adotou. Amém? Amém. E o que mais que eu falei? E Ele elegeu. Se Deus elegeu, você concorda que existe um monte que ficou de fora? Ficou. Sim ou não? Sim. Nós temos 11 candidatos para a prefeitura de Maracanã. Vamos dizer que não sei nem quantos são, é um monte, eu sei. Mas vamos imaginar 10 pessoas. E só tem uma vaga. Um vai assumir, correto? E os 9? Vai ficar de fora, não vai? Vai ou não vai? 9 vai ficar de fora. Agora deixa eu perguntar, se um vai entrar e 9 vai ficar de fora, você concorda que os 10 que estão concorrendo deveriam usar toda a sua energia, toda a sua força, todo o seu talento, toda a sua inteligência, tudo que tem para entrar naquela vaga? É ou não? Isso acontece sempre, a gente está fazendo vestibular, aqui nossos jovens vão fazer vestibular, vão fazer concurso. E em todos esses lugares que eles vão entrar, é um processo de eleição. Quem vai entrar? Cara, o melhor. Melhor vai entrar. Os que se sobressaírem vão entrar. O que eu estou querendo chamar a atenção? É que hoje nós estamos com um discurso que é assim: Deus nos ama. Se Deus nos ama, então tudo pode. Tudo é permitido. Porque Deus é amor. Eu já falei isso para vocês muitas vezes. Vocês que são mais antigos na igreja, sabem que eu repito essa conversa aqui. Esse é o discurso que está aí. No mundo está pregando isso. A novela prega isso, a televisão prega isso, jornais prega isso, artistas pregam isso. E as pessoas escutam mais artista do que a Bíblia. A Bíblia não está fazendo sucesso. A Bíblia não está na mídia. A Bíblia não está no cinema. A Bíblia não está na cultura pop. A Bíblia não está nas músicas. Renato Russo fez uma música sobre o amor. E as pessoas cantam e dizem: meu Deus, que poeta! Eu disse: indivíduo, isso é Coríntios 13. Isso é Bíblia. A Bíblia é poética. A Bíblia, ela é completinha. Mas há um preconceito acerca da Bíblia. Se um artista fala uma frase, meu Deus, que frase extraordinária, foi Jesus que falou, doido. Por que é que essa mesma frase na boca de Jesus eu rejeito e na boca de um artista eu digo: meu Deus, que palavra! Palavra o quê? Foi Jesus que falou, criatura. Estava lá o tempo todo. Porque há uma rejeição, amados, acerca daquilo que é sagrado, acerca daquilo que é de Deus, acerca daquilo que é verdade, acerca daquilo que salva. As pessoas preferem seguir artista, modelo, cantor de rap, jogador de futebol. A galera usa essas pessoas para influenciar a população, para que as pessoas mudem os seus modos de pensar. E a Bíblia? Agora, o que eu estou chamando a atenção é que as pessoas não estão alertas para um detalhe. Nós estamos num processo eleitoral. Só que não é um processo eleitoral para a prefeitura de Maracanaú. É um processo eleitoral para ser escolhido aqueles que vão andar junto ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É um processo eletivo para aqueles que vão vestir vestiduras brancas e vão ter o direito de entrar na cidade pelas portas e terão os seus nomes mudados. Serão colocados como coluna de honra na casa de Deus. Andarão nas ruas de ouro e cristal. Entrarão no jardim de Deus, que há uma árvore que produz frutos 12 vezes por ano, cujas folhas têm cura para as nações. Eles são chamados eleitos para beber da água do rio da vida. É esse processo eletivo que está em curso. Mas a pergunta é: quantos estão atentos para essa realidade? Há um processo eletivo. A Bíblia diz para nós vivermos nesse mundo com temor e tremor.
Não é de modo relaxado, não é de modo mesquinho, não é de qualquer jeito, porque Deus não aceita qualquer jeito. Amém? Então ele disse: aqueles, o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, aqueles a quem eu vou dar o meu nome, estes vão sarar a terra. Amém assim? Então escute, no processo eletivo de Deus não entra todo mundo. Se não entra todo mundo, então o que é que eu tenho que fazer? Faz a tua parte. Busque saber qual é a minha parte. O que é que eu preciso fazer para ser aprovado nesse processo seletivo? Amados, essa é com certeza a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. 2 homens fizeram as 2 perguntas mais importantes. Um deles foi Jó. Jó, no capítulo 9 do seu livro, ele faz a seguinte pergunta: como se justificará, pois, o homem diante de Deus? Olha só essa pergunta. Como um homem poderá ser justo diante de Deus? Jó capítulo 9. Chega um ponto que Jó diz: ora, se Deus me inquirir, se Deus perguntar, se Deus me colocar no tribunal, eu não conseguiria responder sequer uma de suas perguntas. No livro de Jó, no começo do livro, está escrito que Jó era homem justo e reto diante de Deus. Mas essa justiça e retidão de Jó, ele estava dizendo: ela não me representa diante de Deus. Ela é fraca para me tornar digno de estar na presença de Deus. A justiça que Jó produziu. Aí o salmista Davi diz uma coisa para a gente assim: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado a ele. Significa dizer: bem-aventurado o homem a quem Deus anula a sentença. Bem-aventurado o homem, feliz o homem a quem Deus, ou seja, só Deus pode nos tornar justo, no nível necessário para estar diante dele. Tudo que eu fizer de melhor, cara, eu não vou errar minha vida toda, não será possível. Ainda que isso seja possível, não será capaz de lhe colocar diante de Deus. O salmista Davi diz: em pecado eu fui formado, e em pecado eu nasci. Já nasceu com AIDS, irmão. Se a gente imaginar o pecado como se fosse a AIDS, o indivíduo já nasceu com o vírus da AIDS. É só uma questão de tempo, ele vai desenvolver. Já está no sangue, já está na natureza. Davi diz: eu fui formado e eu nasci na condição de pecado. Ou Deus me torna justo, ou eu estou ferrado. Então a pergunta mais importante é: como se tornará o homem justo diante de Deus? A segunda pergunta mais importante foi feita pelo jovem rico. Jesus ia passando, e lá estava um jovem rico, e o jovem rico perguntou: Senhor, o que hei de fazer para ser salvo? Segunda pergunta mais importante. A primeira é: como é que eu faço para ser justo diante de Deus? Segunda pergunta: como é que eu faço para ser salvo? Aí Jesus responde: guarda os mandamentos. Ele disse: eu já faço assim. Desde que eu nasci, eu já cumpro os mandamentos. Aí Jesus disse: falta-te uma coisa. Ok? Escute isso. Falta-te uma coisa. O jovem rico sabia que faltava uma coisa? Não sabia. Para o jovem rico, ele estava de boa. Cara, eu estou bem. Na verdade, ele foi bater uma bola com Jesus para dizer assim: é nós, estamos juntos. Cara, me garanto. Ele sabia que Jesus era profeta de Deus. Ele diz: nós somos do mesmo time. A gente se garante, não é? Só que quando ele chega com essa conversa, Jesus fala: falta-te uma coisa. Largue tudo que você tem e me siga. Aí o jovem rico diz que ficou muito triste e foi embora. E o texto deixa claro para a gente que Jesus também ficou triste, porque Jesus o amou. Jesus o amou, mas estava dizendo: falta tão pouco, falta tão pouco, falta tão pouco. Tu estava na porta do gol, a porta foi escancarada e tu não entrou. E o jovem rico ficou o quê? Triste
e foi embora. O que houve ali? Uma escolha e uma eleição. O jovem rico não estava discernindo que ele estava num processo eletivo. Deus estava tratando com ele. Já fazia tempo que Deus estava tratando com o jovem rico. Você pensa que quando as pessoas entregam suas vidas para Deus, foi ontem que começou o processo? Foi não, querido. Deus já está falando com ele faz tempo. Deus já está tratando com ele faz tempo. Faz tempo. Mas ele está brigando com Deus, ele está lutando com Deus, está resistindo a Deus, até que ele encontra uma artimanha brasileira para lidar com Deus. Só que Deus nos enxerga por dentro, amado, não tem artimanha com Deus. Com Deus é transparência total. Quando o jovem rico chegou diante dele, Jesus falou: falta-te uma coisa. Tem uma coisa que você não está disposto a abrir mão por mim. Aí o jovem, como é que você sabe disso? Oxe, ele não é Deus? Falta pouco para você. Mas o jovem rico foi embora triste. Então ali houve, amados, uma eleição. Houve uma escolha. O processo eletivo, o jovem rico disse: eu abro mão desse concurso, eu não quero isso. Ok? Então nas escrituras a gente vai ver muito isso espalhado. Por exemplo, coloque aí 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Vocês estão tristes porque há um processo eletivo? É bom que haja um processo eletivo, porque eu tenho que saber qual é a minha parte. Se eu sei qual é a minha parte, eu estou bem. Por isso, amados, que você precisa ouvir, você precisa gostar do pregador da palavra. Estão junto comigo aqui? Do pregador da palavra. Uma pessoa que vai pregar a palavra, ela não vai pregar a palavra que você quer ouvir. Ela não vai pregar uma palavra que vai te fazer sentir bem. Quantas vezes eu já tive pessoas aqui na igreja que quis sair correndo por essas portas. Elas testemunharam depois. Queria sair correndo por essas portas. Odiando o pastor. Praguejando contra o pastor. Mas ela veio de novo. E ela veio de novo. O que eu quero dizer com isso? Que o culto bom é o culto que pega você por dentro. O culto bom é aquele que derruba você. O culto bom é aquele que mostra onde está a ferida. O culto bom é aquele que diz: esse é o remédio. Esse é o processo, ainda que seja amargo, ainda que seja desagradável. Está aqui a fisioterapeuta. Uma vez eu estava com um problema aqui no braço, ela foi ser meu socorro. Quando ela começou a pegar no braço, ela bota para quebrar. Não sei onde é que ela arranja tanta força nesses bracinhos magros que ela tem. Mas ela bota para quebrar, irmão. Por quê? O músculo está colado. Não sei como, ele colou lá, de um jeito lá, sei lá. E tem que soltar o músculo. Amados, e não solta o músculo passando a mão assim. Solta aí. Vai lá, meu amigo, coopera, o sangue de Jesus tem poder, deixa eu fazer uma oração forte. Não. Ela vai lá e pega forte, faz assim, respira, faz não sei das quantas, e tem um processo, tem um ritual para seguir. Faça isso durante tanto tempo e vai ficar bom. Vai doer? Todo dia vai doer. Todo dia vai doer. Essa é a boa pregação. É aquela que você olha no espelho e diz: todo dia vai doer. Vai, mas Deus está fazendo processo de cura. Jovem rico, falta-te uma coisa. Você está no caminho certo. Você está no processo eletivo. Mas tem algo que eu estou lutando dentro para quebrar. E até agora não obtive sucesso. Deus está brigando por dentro com os homens, irmãos. Porque Deus os ama, Jesus o amou. E ficou triste porque o jovem rico disse: eu não quero. E Jesus não ia, senta aqui, meu filho, por favor, deixa eu te dizer, deixa eu te avisar, filhinho querido. Não. Jesus nunca parou para explicar duas vezes a mesma mensagem. Ouviu? Ouvi. Bem-aventurados os que ouvem. Acabou. Não repete aí, deixa eu ouvir a gravação. Tem não. O que você pegou no seu espírito? O que você botou no seu bom depósito? É responsabilidade tua.
Você pode entrar na igreja, ouvir uma boa palavra e sair seco, porque a semente que Deus derramou, você disse: eu não quero. Isso eu não quero, isso eu não mudo, isso eu não faço. Está errado tudo, beleza. A Bíblia fala que o diabo diz: é nós, estamos juntos. Entra no coração, rouba aquela palavra, e a salvação que ia começar, a cura que ia começar, acabou de encerrar, nem começou. Porque rejeitou a semente. E Deus não faz nada sem primeiro não lançar semente. O universo foi criado por sua palavra. E disse Deus: haja. Deus, antes de criar algo, Ele lança a palavra. Ele disse: a palavra que eu jogo não volta vazia. Ela vai cumprir o propósito para o qual é designado. A palavra vai ficar operando feito um martelo, batendo na consciência, até romper a rocha. Porque foi designado do coração de Deus. Ela foi dada uma ordem, uma eleição para ela. Vai acontecer. Amém? Então existe um processo eletivo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada. Amados, essa pedra aqui é Jesus, ok? A pedra rejeitada é Deus. É Jesus. Essa pedra aqui fala de uma construção. É sobre o alicerce de uma grande coluna para sustentar um grande prédio. Isso é uma figura de linguagem. Então Jesus é essa pedra. Chegando-se para ele a pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para Deus uma pedra eleita e preciosa. Aí ele diz assim: vós também, falando da igreja, sois pedras vivas, edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício espiritual aceitável a Deus por Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: eis que põe em Sião uma pedra principal, eleita e preciosa, quem nela crê não será confundido, e assim para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, ela é a pedra que foi rejeitada. Esta foi posta como pedra principal. Versículo 8. E como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Escute isso aqui, irmãos. Jesus, versículo 8, é uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, porque tropeçaram na palavra, foram desobedientes, e eles já estavam destinados para esse fim. Como é que a gente rejeita Jesus? Que é a pedra de Deus sobre a qual a gente tem que construir a nossa vida. Nós rejeitamos a pedra, nós tropeçamos quando nós tropeçamos na palavra e nos tornamos desobedientes a ela. Estamos juntos aqui? Então, o que eu faço para ser rejeitado do processo eletivo? Seja desobediente à palavra. Tropece na palavra. E você vai ser rejeitado no processo eletivo. Tipo, você vai fazer um vestibular. Se você tirar nota 5 na redação, você está fora. Exemplo, essa é uma das condições lá do contrato. Tirou 5, ou melhor, zerou uma matéria, está fora. Não, mas eu tirei 10 em geografia, eu tirei 10 em química, 10 em física, 10 em matemática. Zerou em redação, zerei. Está fora. Mas, gente, foi só redação. Tropeçou na palavra, tropeçou. Desobedeceu a palavra, sim. Você rejeitou a pedra. Aqueles a quem eu darei o meu nome, esses vão sarar a terra. Que significa dizer, amados, isso é muito forte. Então Deus não está procurando qualquer pessoa. Deus não está procurando, qualquer um não serve, amados. Amém? Eu não sei se você vai sair daqui com mais fé ou mais incrédulo. Mas eu penso que a gente precisa falar isso aqui. Estou encerrando já. Levi, cadê? Meu filho, está aqui. O pregador ficou seco agora. Preciso de água viva. 2 Pedro capítulo 9. Mas vós sois geração eleita. Por favor, agora era a hora de você dizer o quê? O quê? Estou ouvindo direito, né?
Do que ele está falando? Escute, ele fala que Jesus é para alguns pedra de tropeço, porque rejeitou a palavra, porque tropeçou na palavra, porque decidiu desobedecer a palavra. Mas no versículo seguinte ele diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10: vós que outrora nem erais povos, e agora sois povo de Deus, vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora tendes alcançado misericórdia. Escute, houve um processo seletivo. O que eu estou falando aqui, amados, é que há um processo seletivo, e existem condições nesse processo seletivo. Não é para qualquer um que Deus coloca o seu nome. É chamado pelo meu nome. Tem o meu nome no seu sobrenome. Puxa a carteira de identidade. Tem lá, Jeová. Antônio Astonildo Marreiro Nobre, Jeová. Jeová, de onde veio esse Jeová? Meu nome, irmão. O nome de Deus foi colocado na sua identidade, no seu documento, dizendo qual é a sua origem, qual é a sua eleição, qual é a sua adoção, qual é o seu chamado. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, Efésios capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Já está lá? E nos predestinou para sermos filhos, de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória. Por favor, preste atenção aqui, ó. Olhe isso. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pergunta: Deus aceita qualquer coisa? Sim ou não, gente? Deus aceita qualquer coisa? Ser crente de qualquer jeito? Não aceita. Ele disse: você foi eleito para ser santo. Sim ou não, gente? Você foi eleito para ser santo. E o que mais? Irrepreensível. Santo e irrepreensível. De qualquer jeito serve? Não. Deus aceita qualquer coisa? Não. É sobre qualquer um que Deus coloca o seu nome? Não. Eleito para ser santo. E o versículo 5: e nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. Esses aqui é aqueles a quem Deus coloca o seu nome. Chamados pelo meu nome. Muito bem. Em função das dificuldades que nós tivemos hoje, não vai ser possível a gente ver todas as coisas. O que é que eu estou mostrando para você aqui? Que há um processo seletivo, nem todos entram. Jesus falou em Mateus capítulo 7, existe uma porta larga e existe uma porta estreita. A porta estreita, Jesus falou, conduz à vida eterna. Aí ele coloca assim: e poucos são os que a encontram. É forte isso ou não, gente? Mateus capítulo 7. Existe uma porta estreita e existe uma porta larga. A porta estreita, ela leva para a vida eterna, e poucos são os que a encontram. Mas também existe uma porta larga. E essa porta larga leva à perdição. E ele falou: muitos entram por ela. Houve uma eleição aqui, houve uma escolha, houve uma escolha. Agora, o que a gente percebe aqui no que Jesus está dizendo? Entre pela porta estreita. Não é assim que Jesus está falando? Ou seja, faça de modo que você seja aprovado no processo seletivo. Há um processo seletivo em jogo, acerca de quem vai morar no reino. Imagina se houvesse um processo seletivo aqui, para nós morarmos no Jardim da Serra. Amém, filha? Você vai se inscrever? Nós só temos uma pessoa aqui com vontade de morar no Jardim da Serra. Então eu vou buscar outro bairro, Maracanãzinho.
Orgulho do Ceará. Não, ninguém? Orgulho do Ceará. Alphaville? Alphaville é melhor? É melhor do que o Jardim da Serra? Ah, então pronto, eu estava citando, era errado. É lá onde mora os artistas moram lá, é? Pronto, então esse é um lugar bom. Então vamos dizer que há um processo seletivo para quem vai morar no Alphaville. Amém? Aí ele diz que tem uma porta estreita, tem uma porta larga. Poucos são os que vão entrar pela porta estreita. Mas quem vai morar no Orgulho do Ceará, porta é larga. Sim ou não, gente? Tem porta? Não tem? Tem porta. Se vai chegar lá hoje para pegar um apartamento, dá certo, Jéssica, se for lá? Hã? Vai lá, pega um apartamento lá, vê se dá certo. Ora, não tem porta, tem porta e é estreita, irmão, é bala. Mora quem quer, mora quem eu quero aqui, não é qualquer um que entra aqui não. Então o que acontece? É disso que Jesus está falando, amados. Para entrar no céu o caminho é estreito. Não chega lá de qualquer jeito. Para você morar no Alphaville, você tem que fazer algumas coisas direito. Amém? Tem que estudar direito. Engenharia também. Tem que estudar direito. Tem que desenvolver bem sua profissão. Tem que ganhar muito. Tem que ter um determinado nível de vida. Tem que ser um cara trabalhador, invocado, que não perde oportunidade. Dorme tarde, acorda cedo. Não perde tempo com coisas que não produzem. Esse é o cara que quer morar no Alphaville. Eu quero morar no Alphaville. Está fazendo o que para morar lá? Nada não. Vai para o Orgulho do Ceará. Porque para morar no Alphaville, amados, a porta é estreita. Sim ou não? Agora as pessoas querem morar no céu e dizem, não, tudo bem. De qualquer jeito, tá... O quê? Você está doido? Para morar numa porqueira do Alphaville. Comparado com as ruas de ouro e cristal, cujo arquiteto foi Deus, você é doido? Hã? Se você morasse num apartamento feito pelo melhor arquiteto do mundo, hoje considerado, quanto é que custa o apartamento desse cara? Hã? Quanto é que custa? E o apartamento que Deus construiu, irmão, custa quanto? Arquiteto e artífice, construtor foi Deus. Eu quero morar lá. Vai de qualquer jeito? Vai nada, amados. Deus não dá o seu nome para qualquer um. Vocês que estão chamados pelo meu nome, vocês a quem eu dei o meu nome, vão sarar a terra. Sim ou não, gente? É muito forte. Então eu quero que você entenda sobre esse processo eletivo de Deus. Em Mateus capítulo 13, por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas dizendo que Jesus é bom, Jesus é amor, e como Ele é amor, porque Ele é amor, tudo pode, tudo está certo. Não está não, amados. Por exemplo, hoje existem igrejas chamadas de igrejas inclusivas e igrejas exclusivas. O que eu sou? Exclusiva. Eu não sou igreja inclusiva. O que é a igreja inclusiva? Que ela inclui tudo. Tudo pode. O que é a igreja exclusiva? Cara, a igreja exclusiva não pode tudo. Tu está vivendo com uma mulher, tu é casado? Sou não, tem que casar. Ei, pastor, não é mais assim não. Amados, eu não sou inclusivo, eu sou exclusivo. Pastor, você vai impedir de entrar na igreja? Amados, a igreja é pública. Agora, se você quiser entrar na igreja de Jesus, o processo é diferente. Começa como? Arrependei-vos, pois. A primeira mensagem de Jesus é essa, irmãos. Primeira pregação de João Batista. A primeira pregação de Jesus é arrependei-vos. Chegou o reino. Amém? Começa assim. A palavra de João Batista é: o machado está posto na raiz da árvore. Se a árvore não der fruto, vai ser cortada. Amados, é assim a mensagem dele. Estamos juntos ainda? Aí ele diz: e a pá de Deus está posta no celeiro. O que não for alimento é palha. E tudo que é palha vai para o fogo. É assim que começa a pregação do João Batista.
João Batista é inclusivo ou exclusivo? Exclusivo. Jesus é inclusivo ou exclusivo? Exclusivo. Olhou lá para os religiosos e disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? O que ele está dizendo? Se vocês não mudarem de comportamento, é para o inferno que vocês vão. O que vocês têm dentro de si é veneno mortal. Esses caras são inclusivos? Não, a gente tem que fazer um jeitinho para aceitar os fariseus. A gente tem que fazer um jeitinho para acertar essa adúltera aqui. Jesus aceitou a adúltera, aceitou e disse: filha, Deus perdoa teus pecados. Agora não vai mais se deitar com o macho dos outros, não. Hã? Não, mas Jesus é inclusivo. Ele me aceita e eu vou continuar pegando o marido dos outros. Vá não, filha. Vá não. Faça isso não. A adúltera teve que mudar. O baixinho lá, como é o nome dele? O Zaqueu. O Zaqueu cobrava imposto. Riquíssimo. Cobrava imposto abusivo. Roubava pessoas, roubava pobre das viúvas, dos mendigos. Teve um encontro com Jesus. O que ele fez? Largou, amados, a coletoria de impostos. E diz: eu não vou mais roubar. Porque é assim que a Bíblia fala: você que roubava, acabou, negão. Acabou. Teve encontro com Jesus? Teve. Deus vai dar o seu nome a você? Vai. Então se comporta como filho do Altíssimo. Jesus diz: seja puro, para que vocês se tornem filhos do Altíssimo. Filho do Altíssimo, amado, não anda. Deus não dá o seu nome para qualquer um, amado. Para morar no Alphaville você tem que entrar pela porta estreita. Para morar no céu, porta larga? Claro que não. A porta é mais estreita ainda. Então, veja, Mateus capítulo 13, depois você lê isso aqui em casa. Mateus capítulo 13, Jesus conta aqui várias parábolas. Eu já vou encerrar. Levi, pega aqui a guitarra para dizer que nós estamos aqui encerrando. Vocês viram que hoje não foi normal, né, gente? Tá? Vocês estão zangados já comigo, entendi. Mas vocês entenderam essa parte? Que Deus não dá o seu nome para qualquer um. Aqui nós temos a parábola do joio e do trigo. Depois vocês leem essa história. Mas quando Jesus vai explicar sobre o significado da parábola do joio e do trigo, ele diz assim: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou a semente é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim, pois, como o joio é colhido, queimado no fogo, assim também será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dente. Então o justo resplandecerá como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Isso aqui é Jesus falando. Jesus é inclusivista ou exclusivista? Ele é exclusivista. Ele não inclui todo mundo. Deus tem um padrão e Ele não abaixa o padrão para nos caber. Deus tem um padrão. Eu tenho que subir ao padrão de Deus. Não é Deus que tem que se converter a mim. É eu que tenho que me converter a Deus. Não é a Bíblia que tem que se converter a mim. É eu que tenho que me converter à Bíblia. Vamos dizer isso comigo? Diga: Deus tem um alto padrão. E Ele não baixa seu padrão. Ele me eleva ao seu padrão. Amém assim? Então veja, aqui quando ele está falando do joio e do trigo, ele está dizendo assim, ó. O que é que significa essa parábola? Ele diz assim: ele vai mandar o filho do homem vai mandar os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino os que servem de tropeço e os que praticam pecado. Os anjos virão para colher do reino os que praticam a iniquidade e servem de tropeço, e vai lançá-los na fornalha de fogo, e ali vai haver choro e ranger de dente. Ei, Jesus nem amou? Ele não deveria aceitar todo mundo? Ele disse: não, queridão, se eu estou servindo de tropeço, e se eu estou praticando iniquidade, ele diz que no último dia, os anjos do Senhor virão e vão coletar esses indivíduos, e vão jogar no fogo do inferno.
Então os justos vão resplandecer como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Aqui ele fala sobre uma eleição. Existem os filhos do maligno e existem os filhos de Deus. Um vai ser lançado no lago de fogo e o outro vai ser resplandecer como o sol da justiça no reino do seu Pai. Isso aqui está em Mateus capítulo 13, versículo 43, que é o que eu estou lendo. Logo em seguida você tem a parábola da rede, versículo 47 de Mateus 13. Aí ele disse: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanhou toda espécie de peixe. Digam comigo, a rede de Deus foi jogada e chamou a todos. Mas olha o que acontece. Versículo 48. E quando estava cheio, puxou para a praia, e sentando-se, pôs os bons em um cesto e os ruins lançou no outro. Ei, Jesus não é amor? Ele não aceita tudo? Claro que não. Ele lançou a sua rede e chamou a todos. Mas escute, vai haver uma escolha, vai haver uma eleição, vai haver um chamamento. Aí ele fala: os bons foram colocados no cesto, os ruins foram lançados no outro. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dente. Entendeste todas essas coisas? Disseram eles. Entendemos. Versículo 52. E disse Jesus: por isso, Percebe aqui? Então, qual é o meu chamamento aqui para os meus irmãos no dia de hoje? É Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que recebeu o meu nome, e eu estou dizendo que isso não é pouca coisa, aqueles a quem Deus dá o seu nome. Entrar na igreja automaticamente me coloca no cesto bom? Não. Ah, se fosse assim, irmãos, eu ia cobrar de vocês. Quer ir para o céu? Quero. Quer entrar na minha igreja? Olha, ia fazer um grande negócio aqui, não era não? Porque se você entrar na igreja, está no céu automaticamente. Se for na minha, então, meu Deus do céu, vai ser Alphaville do céu lá. Eu poderia cobrar qualquer valor e as pessoas pagariam sem questionar, porque eu quero morar no Alphaville do céu. Mas entrar na igreja não te torna automaticamente do reino de Deus. Há uma corrida a ser corrida. Há uma reverência que há de se ter à obediência a Deus. Há de se ter um coração temente, reverente, desejoso, sequioso de Deus. Como as águas, como as corças suspiram pelas águas, assim o meu ser suspira pelo Senhor. Mateus versículo 22, versículo 14, o Senhor diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Se existe um processo eletivo, qual é a minha parte? A Bíblia diz: viva na terra com temor e tremor, com reverência, não de qualquer jeito, não de qualquer modo. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Ora, se eu quero ser aprovado nessa corrida de Deus, o que eu preciso fazer? Imite Deus. Estamos juntos? Se Deus me deu o seu nome, então imite-o. Faça como Ele. Agora o que eu quero chamar a sua atenção é que aqueles a quem o Senhor dá o seu nome, amados, aí o mistério muda. E essa era a parte que eu gostaria muito de me deter nela. Mas a gente vai se deter. Haverá oportunidades. Aqueles a quem Deus dá o seu nome, o que acontece? Se tornarão um com Ele. Amém? Se tornarão um com Ele. Escute isso aqui. O apóstolo Paulo disse, em Gálatas capítulo 6, versículo 15, ele disse assim: porque a circuncisão e a incircuncisão não tem valor algum, mas o ser uma nova criatura. O que é circuncisão e incircuncisão? As práticas religiosas. Práticas religiosas. Ele disse: não tem valor nenhum. O que é que tem valor? Ser nova
criatura. É ter um encontro transformador com Deus. É Deus entrar no seu espírito e fazer você filho de Deus. Deixa eu citar aqui exemplo para você. Vamos aqui em João capítulo 17. Capítulo 17. Eu estou falando que quando Deus dá o seu nome, existe uma unidade de espírito. João capítulo 17, versículo 20. Jesus fala assim: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Versículo 21. Para que todos sejam um. Escute isso, irmãos. Jesus está orando em João capítulo 17. É uma oração sacerdotal. É uma oração belíssima, vale a pena ler. Mas eu quero pegar só o versículo 20. Jesus dizendo: eu rogo, está falando com Deus, não somente por estes, falando ali dos seus discípulos, mas também por aqueles. Escute, está falando de mim. Deus não colocou nome aqui. Amém? Se Ele não colocou nome, então se candidate. Se candidate. Jesus estava orando aqui dizendo: eu oro, eu rogo a Ti não somente por estes, mas por aqueles, falando de nós, que pela Sua palavra hão de crer em mim. Aqueles, quem é aqueles? Coloca teu nome, eu. Coloca lá, teu nome, está falando de mim. Deseje que Deus coloque o seu nome no seu nome, o nome dele no seu. Os que são chamados pelo meu nome, aqueles a quem eu dei o meu nome, chamei e adotei como filho. Eu oro por eles, porque eles creram em Ti por meio da palavra. Aí ele diz: para que todos sejam um, assim como Tu, ó Pai, é em mim e eu em Ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Amados, isso aqui é muito doido. E Jesus está dizendo: eu estou orando para que aqueles que vão crer por meio da palavra, eles sejam um, como nós dois somos um, que eles também sejam um em nós. Amém? Uma pena que o Pedrinho não está aqui. Mas dá para fazer aqui. Cadê o vaso, o teu vaso? O teu marido. Vem cá, marido. Pode ministrar, vaso. Os irmãos estão sentindo a musiquinha aí? Isso é Deus para quebrar seu coração, depois de muita pancada e tudo. Vai fluindo, vaso. Tu está orando aí para Deus quebrar? Vem cá, minha filha, antes de vocês dois. Eu acho tão lindo os pregadores que fazem isso, irmãos. Abraça ele, amado. Abraça. Não, assim não, eu quero de frente, aquele colado, aquele do escurinho do cinema. Tu tá com vergonha, mano? Eita, Jesus. Ela tá com vergonha, irmãos. Escute, irmãos, aqui ele está falando assim: Pai, Jesus está orando dizendo: Pai, que eles sejam um, como eu e Tu somos. É um nível de unidade que a gente não conhece. Estão comigo? Jesus está falando sobre um nível de unidade que a gente não sabe. É algo que é no céu, que é gerado no céu, produzido só no céu. Tem esse tipo de unidade. A unidade que a gente conhece é só a unidade humana. Às vezes chega a ser diabólica. A gente não conhece essa unidade que Jesus está falando aqui. E aqui está eu e você fora. Jesus e o Pai unidos. Só que Jesus está orando por nós e dizendo: Pai, como nós somos um, que eles sejam um. Cadê teu irmão? Vem cá, irmão. Eu acho legal. Tô saindo bem aqui. Ela está morrendo de vergonha. Eu nem pedi beijo de língua ainda, mas vem cá.
Fica de frente aí, irmão. Abraça do mesmo jeito aqui. Isso. Aqui estamos nós. Aqui está o Pai e o Filho. E Jesus está orando. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos. Aqueles a quem eu dou o meu nome, esses vão sarar a terra. Olha isso. Aqueles a quem eu dou o meu nome, vão sarar a terra. Aqui está Jesus. Jesus e o Pai. E Ele está orando para que nós sejamos um. E depois que Ele ora sobre essa unidade, aí Ele diz assim, aí Ele junta aqui, ó, vem cá. Fica do lado deles aí, do mesmo jeitinho, abraçadinho. Que eles sejam um. Aí ela agora estende o braço. Que eles sejam um, como eu e tu somos. Amém? Que eles sejam um, como eu e tu somos. E a última parte, vamos dizer direitinho. Que eles sejam um como nós. Que eles sejam um como nós. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Que eles também sejam um em nós. Então Jesus agora nos chamou para estar nessa relação de unidade perfeita. Amém? Aqueles a quem Deus dará o seu nome. Aleluia, que Deus abençoe. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 14 e o versículo 20, capítulo 14, versículo 20 e 23, 20 a 23, diz assim: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Escute, versículo 20, de capítulo 14 de João. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Então escuta só, Jesus está no Pai, nós estamos em Jesus. Onde é que nós estamos? No Pai, junto com Jesus. Ok? Então aqueles a quem Deus dá o seu nome, é para esse nível de identidade com Deus que Ele está chamando. 14, versículo 20, agora versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas: o que houve, Senhor, que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Irmãos, olha que loucura. No momento, Jesus está nos enfiando em Deus. Agora Jesus em Deus se enfiou em nós. Esse é o nível mais profundo do cristianismo. É disso que Paulo está dizendo: nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas ser uma nova criatura. É quando Deus se enfia no ser. O que acontece quando Deus se enfia no ser? Você se torna semelhante a Deus. Se torna um com Deus. Deixa eu citar um exemplo para você. Estava falando ontem com os irmãos, lá no irmão Oswaldo. Ouvi o depoimento de um homem na África, que estava para morrer. Estava com pneumonia, recebeu o diagnóstico de morte. E ele pensou: o que eu vou fazer? Minha família vai ficar desprovida. Então ele tentou arranjar lá um sítio, uma fazenda, alguma coisa assim, e arrumar para que ao partir a família ficasse assistida. Enquanto ele estava trabalhando na fazenda, recebeu uma carta de uns conhecidos familiares, e esses familiares estavam contando na carta que tinham recebido o Espírito Santo, tinham crido em Jesus, tinha havido cura, o bêbado da família havia se convertido e não era mais bêbado.
A carta contava os depoimentos, as transformações que Deus estava fazendo naquela família. O homem pegou a carta, foi para debaixo de uma árvore e começou a orar e dizer: Deus, se você fez assim com fulano, você vai fazer comigo. E o homem se pôs a clamar a Deus e disse: ora, o mesmo Espírito Santo que eles receberam, eu também vou receber, eu quero receber. Se o Senhor deu a eles, eu sei que comigo vai acontecer também. E aquele homem se pôs a clamar a Deus, a clamar a Deus, a clamar a Deus. O Espírito Santo veio, encheu aquele homem tão forte, curou a sua doença. A sua esposa era daquelas críticas, era daquelas que não suportava crente, que não suportava Deus, que não queria nada com Deus. Quando o homem entrou dentro de casa, a mulher caiu de joelhos e disse: meu marido, ora por mim, eu quero Deus, eu estou sedenta de Deus, estou faminta de Deus, ora por mim, meu marido. O homem orou pela mulher, a mulher se converteu. Lá vieram os filhos, foram cheios do Espírito Santo. Agora tinha uma família curada, não, a morte não mais. O Senhor lançou para fora a morte, pobreza não mais, abandono não mais. E o Senhor os encheu do Espírito Santo. E eles disseram: tá pouco, vamos pegar outra família. Aquela família cheia do Espírito Santo encheu outra família. Dentro de pouco tempo, 19 famílias estavam salvas e cheias do Espírito Santo. Alguém introduziu aquele homem na sala do governador do país. E conta que o homem entrou na sala, e lá estava o cara de trás do gabinete. E o homem ficou parado, não disse uma palavra. E enquanto isso, o homem não teve outra coisa senão cair com o joelho em terra, lá no seu gabinete, debaixo do seu gabinete, e clamar e orar e dizer: Deus, eu quero você, Deus, eu quero você. Depois aqui esse homem confessou dizendo: quando ele parou diante de mim, eu via Deus. Eu via Deus falando comigo, eu via Deus diante de mim. Quando Jesus fala assim, ó: eu em vós, eu no Pai. Se vocês guardarem a minha palavra, eu estou no Pai, e eu e o Pai viemos e habitaremos dentro de você. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos. Pai, que eles sejam um em nós. Jesus introduziu todo mundo. Aleluia. Fecha tudo, irmão. Já estamos encerrando. Estamos juntos aqui? A natureza humana carnal morreu, porque a vida entrou. Então Jesus, escuta, nós estamos falando de Crônicas capítulo 7, 14. Aqueles a quem eu dou o meu nome. Paulo disse: olha, circuncisão e circuncisão esquece. O que importa é se você nasceu de novo. O que importa é se o dono da vida, é se o rei da vida se enfiou em você. E o que era morte morreu. Então não importa circuncisão e incircuncisão, importa se nasceu de novo. Estamos juntos? Aqueles a quem Deus dá o seu nome. E eu quero que você entenda isso, irmãos. Que uma vez que você se tornou um com Deus, amado, onde você vai, é Deus que vai. Os níveis são diferentes, as consciências da presença e da manifestação de Deus são diferentes. Nós temos profetizado aqui que Deus irá mudar geografias. Amém, queridos? Amém. Marcos capítulo 11, 23. Se você crer no coração, falar com a boca e ordenar ao monte, ele vai ser removido. É disso que nós estamos crendo. É Jesus passando e a árvore que não dava fruto secando. Pastor, nós vamos secar a árvore que não dá fruto? Vamos. Tem árvore na nossa vida que não está produzindo fruto, e nós vamos amaldiçoar para que morra, porque nós queremos árvores frutíferas, porque essa é a promessa. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês serão frutíferos. Árvore infrutífera, morte, esterilidade não pode estar onde o Senhor da vida está. Mudança de geografias, mudança de destino, mudanças de propósito. É Deus reescrevendo as coisas. Havia uma sentença e Deus diz: agora há outra. Amados, mas aqueles que são chamados pelo nome de Deus precisam ter consciência de que receberam o nome de Deus, que são um com Ele. Deus se enfiou em você. Quando você move, é Deus movendo. Quando você faz, é Deus fazendo. Quando você fala, é Deus falando. Quando você entende que você é. É isso que Jesus falou, Pai, que Ele seja. Jesus já orou, amados. Eu preciso entender que Deus quer dar o seu nome, que Deus quer adotar, que Deus quer chamar, que Deus quer eleger, que há uma corrida. Mas você precisa entender que há uma parte que é sua. Amém? O homem pegou uma carta, só um pedaço de papel.
e disse: Deus, é isso aqui que eu quero. É mesmo? Qual o tamanho da sua fome? Não interessa, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui debaixo dessa montanha, dessa árvore aqui, até o Senhor mudar a minha história, até Deus mudar a minha geografia. Havia uma sentença que dizia: você vai morrer. Havia uma sentença que dizia: sua família vai ficar abandonada. Havia uma sentença que dizia: seus filhos vão sofrer. Há uma sentença que dizia: sua família vai ser desprezada. Não há quem cuide e proteja. Havia uma sentença. O homem recebeu uma carta. Se pôs diante do Deus que muda as geografias. E Deus mudou. A primeira geografia foi a dele. A primeira geografia que Deus muda é a nossa. Deus não está interessado em mudar o outro, está interessado em mudar a mim, porque as pessoas só vão até onde eu estou. Eu não posso dizer: minha esposa mude, quando eu preciso mudar. Amém? Então, mudanças de geografias, amadas, as mudanças só acontecem a partir de mim, não é do outro. Então, espero que você tenha entendido o que nós conversamos aqui. Mas que haja fé no seu coração. Amém. Esse entendimento que Deus deu o seu nome. E ao dar o seu nome, Ele deu tudo que está por detrás dele. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor dos céus. Ah, Senhor, eu não creio nisso. Pois, amado, só funciona se crer. Jesus falou: se crer no coração, falar com a boca sem dúvida. Irmãos, é ter ousadia para profetizar. Jesus chega para o profeta diante do vale de ossos secos e pergunta: pode viver? O profeta olha e diz: tu sabes, né? Ou seja, o profeta não teve coragem de dizer: Senhor, vai. Não, ele disse: Senhor, tu sabes. É verdade, eu sei mesmo, e vai. Começa a profetizar. Espírito que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós. Começou o vale de ossos secos. Amados, quando ele começou a liberar a palavra, a Bíblia fala que houve um grande mover, um grande barulho, um vento começou a soprar, osso começou a se juntar ao seu osso, um barulho, osso se encaixando no osso. É Deus mudando geografia, irmão. Osso quebrado, Deus emendando. Osso arrancado, Deus emendando. Mudanças, o poder de Deus em operação, porque vós sois deuses aqui na terra. Eu não sei se você lembra acerca de Moisés. Moisés, o Senhor disse para ele: escuta, Moisés, estou te chamando para libertar o meu povo. Tu serás Deus para eles. Irmão, está escrito assim, cara. Tu serás Deus para ele. Fala, profetiza, declara, diz o que eu falei, e vai acontecer. E conforme Deus falava, Moisés ia fazendo, e Deus ia operando. Quando chega lá diante do Mar Vermelho, lá estava o Mar Vermelho, um exército atrás para matar eles, deserto de um lado, aliás, o mar na frente, o deserto de um lado, montanhas do outro, não tinha como escapar. Aí Moisés resolve clamar, e o Senhor pergunta: por que você está orando? Por que você está orando? Esqueceu? Tu é Deus. Toca as águas. Amados, chega um ponto do nível de consciência dessas verdades que você não entra mais naquele desespero: oh Senhor, me ouve. Não. Ei, por que tu está clamando? Esqueceu? Eu disse: seja Deus. Aleluia. Fale com o mar. Moisés pegou a vara, tocou o mar. O que Deus fez? Abriu o mar. Então chega um ponto que você e Deus viram uma coisa só. Isso é que é o cristianismo. O resto é balela. O resto é conversa fiada. Ah, por que nós temos que guardar tal mandamento, fazer tal coisa? Amados, Paulo disse: olha, esquece isso, irmão. Seja nova criatura, deixa Deus se enfiar em você. Deixa Deus mudar a natureza. Deixa Deus ser Deus dentro de você. Se torna um com Ele. Deixa Ele te dar o teu nome, chamar para a tua família, te adotar como filho. Tudo que é dele sendo teu. E o que você vai fazer? Mude geografias. Pode esse vale de ossos reviver? Pode. Então levanta a voz e começa a proclamar. Não aconteceu nada, continua declarando. Continua declarando. Brota poço. Poço, brota. No meio do deserto não tem água. Mas a gente precisa de água. Não tem água aqui. O Senhor disse: tem não? Tem não. O que você tem na mão? Tem um cajado. Profetiza. Taca o cajado da mão e diz: brota poço. Aleluia. Poço brota. Irmãos, como o som de muitas águas. Eu fico imaginando que ali os anjos ouviram a voz daquele homem de Deus dizendo: poço brota. Brota poço.
Poço brota poço, poço brota. Eu acho que começou ali uma pancadaria que os anjos começaram, mesmo que de repente as águas. Aí vem um inimigo e pergunta, como assim que nasceu água aqui? Aqui não tem água, já cavei aqui, cavei ali. Não interessa, irmão. Aqueles a quem Deus dá o seu nome vai sarar a terra. Onde existe morte, Deus vai chegar com a vida, com transformação. Essa consciência que eu quero que vocês entendam. Amém? Aleluia. Meu Deus, tá bom.